Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o David Vieira e esse é o Conversa Oportuna. Nós estamos no nosso segundo episódio e hoje com uma convidada muito especial. A nossa convidada é a Camila Bissoli. Ela é neurocientista, consultora em desenvolvimento humano e fundadora da CL Bissoli Consultoria. Residente em Marília, Camila transformou uma história pessoal, marcada por desafios, traumas e superação, em propósito de vida. Hoje ela atua com neurociência, inteligência emocional e desenvolvimento humano, atendendo empresas, prefeituras e projetos em parceria com o Sebrae e outras instituições. Também é idealizadora do projeto Abrace Sua Transformação, que apoia mulheres em processo de ressignificação de traumas e reconstrução emocional. Hoje vamos falar sobre trauma, vamos falar sobre resiliência, sobre escolhas e recomeços. E sobre como a ciência pode ajudar pessoas a reconstruírem suas próprias histórias. Camila Bissoli, seja muito bem-vinda ao Conversa Oportuna. Muito obrigada, David. Muito obrigada porque eu estou muito feliz de estar aqui, né? E poder conversar um pouquinho com vocês e poder compartilhar minha experiência de vida, minha experiência profissional. Obrigado, Camila. Quero aqui já agradecer o nosso patrocinador desse episódio, a CMOTANET, fibra ótica de alta qualidade para Palmital, Tarumã, Cândido Mota, não somente a cidade, mas também os distritos, Frutal do Campo, Porto Almeida, São Benedito, os condomínios e as áreas rurais. Então, se você quer uma internet para navegar, para trabalhar e para estudar, CMOTANET, do Grupo InfoHouse, é a sua melhor opção. Camila, vamos começar o nosso bate-papo aqui. Eu quero conhecer um pouco da Camila na infância, a Camila que nasceu, que viveu lá no Jardim América, em Marília. Fala um pouco pra gente, que lembranças que você tem daquela menina que te moldaram para ser a mulher que você é hoje. Ah, perfeito. Uma das lembranças que eu tenho bastante, David, é a Camila na rua, né? Minha mãe até falava que eu parecia um menino. Eu não gostava de ficar muito dentro de casa, brincando de boneca, né? Então, eu tava com a minha bicicleta para cima e para baixo, brincava de elástico na calçada. Na chuva, eu morava numa rua que tinha uma descida, né? Então, quando chovia, vinha muito enxurrada de lá de cima. Então, eu gostava de sentar naquela enxurrada lá e ficar brincando. Aí minha mãe falava, menina, você vai ficar doente, você vai pegar alguma coisa com essa água suja que tá descendo. Então, assim, eu tive uma infância bem legal, né? Apesar dos desafios, eu aproveitei como criança, né? Excelente. Isso, Camila, acho que foi a realidade de muitas crianças, né, numa época mais, vamos dizer assim, um pouco mais atrás, né? Sim. Hoje a gente vê crianças o tempo inteiro e adolescentes ali vidrados numa tela. Sim. E como isso faz falta, né? Exatamente, David. Uma outra memória também que eu gosto de trazer é as idas ao domingo na feira com meu avô. Ele tinha esse costume de sempre ir comprar verduras e eu fui até apelidada, né, na época, como carrapicho, chulé, porque eu sempre estava colada com ele. E quando eu era ainda pequena, ele me levava no ombro dele, né, e para lá e para cá. E é uma memória bem forte para mim, essa lembrança, porque ele esteve muito presente na minha vida, tanto ele como a minha avó. E com certeza era a alegria dele e a sua também, Sim. né, por estar indo ali nos ombros do avô, né? Sim. E até trazia um pouco de ciúmes para os filhos, que falavam assim, nossa, você cuida mais da Camila, você quer ficar mais perto da Camila do que da gente, E né? ele tinha mais netos? Ele tem mais netos? Ele tem. Ele é vivo? Meu avô é vivo. A minha avó, ela faleceu em 2012, né? Depois do meu casamento, ela veio a falecer. Certo. Camila, antes de nós entrarmos na parte da neurociência, para que você possa também colaborar com os nossos telespectadores, lembrando que esse programa é um programa especial em comemoração ao mês da mulher, mas eu faço uma ressalva. O mês de vocês, a comemoração é no dia 8 de março, mas a liberdade de vocês tem que ser de janeiro a janeiro. A liberdade no trabalho, a liberdade em ser quem vocês quiserem ser. Tá bom? E a Camila vai falar um pouco mais sobre isso também depois. Sim. Camila, e como foi a sua adolescência? A minha adolescência foi bem desafiadora, né? Por que foi desafiadora? Você pode dividir com a gente? Sim, né?
Assim, voltando também um pouco à questão da infância, e também eu falo do processo da adolescência, né? Que eu gosto de trazer à memória, acho que, não sei se seria já um momento oportuno de falar da mochila. Pode falar, falar da fica à mochila? vontade. Então, a mochila naquela época tinha as mochilas de rodinha. Minha família sempre foi muito humilde, né? E algo que eu trago à memória que foi muito impactante foi o fato dos meus pais, naquela época, não conseguirem comprar uma mochila de rodinha. E aí eu lembro que eles conseguiram um carrinho, parecia um carrinho de feira, que colocava a mochila e colocava o estirante para eu levar a mochila. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi aquilo. Mas também, ao mesmo tempo, eu fiquei triste, porque quando eu fui com esse carrinho para a escola, eu sofri bullying, né? As meninas na época falavam que não era modinha, né? Então, aquele processo já começou a ser difícil para mim, né? Mas para você aquilo era muito importante. Era muito importante, era muito importante. E é algo que eu lembro até hoje, né? Da década de 90, era raro alguém ter uma mochila escolar com rodinha, né? A gente dependia das mochilas de costa. Eu lembro também da questão dos meus materiais. Pela simplicidade, minha mãe encapava meus livros com saco de arroz. Então, ela guardava o saco de arroz, né? Pra poder encapar e guardava até pro ano que vem. E quando tinha aniversário, guardava os papéis de presente para encapar os cadernos, porque tinha que estar todos encapados, né? Então, nós éramos muito Era debaixo do colchão também? Era debaixo do colchão. Era debaixo do colchão. E em certos momentos da minha vida, né, até por conta da estabilidade, meu pai naquela época ele era alcoólatra. Então ele não tinha estabilidade em emprego, né? Então muitas vezes a gente passava dificuldade. Os meus avós paternos, né, que é esses que eu cito até, eles eram referências. Então assim, eles viam nossa necessidade, ele mandava comida, né? Tinha até um portãozinho que eu lembro até hoje que passava de uma casa para outra, né? Era uma do lado da outra. Então, meu avô, até por conta de ter acesso mais fácil para mim, ele fez um portãozinho. Certo. Camila, para a gente entender melhor o contexto da família da Camila, com quem que você morava na infância e adolescência, só para a gente entender melhor o contexto da sua família. Eu morava com os meus pais, só que eu ficava a maioria do tempo na casa dos meus avós que moravam do lado. Então, você tem irmãos também? Eu tenho. Na época morava com os irmãos? Sim. Com irmãos? Quando eu era meu irmão, ele nasceu com uma diferença de 11 anos de idade, né? Então, nessa época que eu tô falando da Camila, da bolsinha, ele tava quase pra vir ao mundo, vamos dizer dessa forma, né? Você era filha única. Eu era filha única até o momento. Então, eu morava com os meus pais, mas ficava também na casa dos meus avós, até por conta dessa proximidade, de ter o portãozinho que passava de uma casa pra outra, né? Certo. E Camila, você, pelo início da nossa conversa, eu percebo que você fala com muito carinho do avô, da avó. Sim. Como que era essa relação, tendo a mãe e o pai perto, você já citou, o pai alcoólatra, tudo. Como que era essa relação com seus avós? Realmente eu tenho muito carinho por eles, né? Eles são, na verdade, meu avô, né, ainda é o apoio emocional da minha vida, né? Como meu pai bebia, meu pai e minha mãe brigavam muito. Então, quando eles brigavam, meus avós ouviam a briga de lá, porque era da casa do lado. Então, eles saíam correndo e iam lá para poder me pegar. E como que a Camila reagia? Eu chorava. Presenciando todas essas discussões? Eu chorava, ia pro canto do quarto. Naquela época mesmo, sem entender a questão da espiritualidade, de acreditar em Deus, eu lembro que eu ia pro canto do quarto, me ajoelhava e falava para Deus que eu não queria mais passar por aquilo. E isso foi por um bom tempo? Foi. Da sua infância para o começo da sua adolescência, né? Até o momento que eles se separaram, né? Tá, então teve um momento que eles se separaram, então? Sim, eles se divorciaram. Aí eu já estava na fase dos 13 para 14 anos. E a Camila adolescente? A Camila, você contou da mochila com as rodinhas improvisadas, com o carrinho ali improvisado. Mas como que era a Camila no ensino médio? Vou falar o ensino médio, né? Você já estava entrando no ensino médio. Sim. Como que era a menina Camila tendo lá aquelas vivências familiares meio, muitas das vezes, turbulentas? O que isso refletia no âmbito escolar para você? Eu tive muita dificuldade na escola, né? Inclusive, eu não precisei fazer reforço, mas eu percebia que eu tinha muita dificuldade. Até por conta do ambiente que eu tava, né? Que eu tava inserida, né? As brigas, isso afeta, né? Se a gente for parar pra pensar. E na época eu entrei numa fase de ter muita espinha também. Muita espinha.
E isso acaba com a autoestima não só da mulher, mas sim, do menino também, né? Da menina, exatamente. Não, do menino também. Então eu comecei a ter muita espinha, eu era zombada na escola porque eu tinha muita espinha, eles colocavam apelidos. Então foi um processo muito difícil para mim, a minha adolescência. Você passou por essas situações muito delicadas, mas com certeza teve um momento que você percebeu que aquilo estava realmente te fazendo muito mal. E o que você viu como proteção para agir como proteção? A separação dos meus pais. A separação. Na minha cabeça, naquele momento, a separação dos meus pais era uma forma de proteção para eu não passar mais por aquilo. Que seria a melhor coisa. Cada um ir para um lado. Apesar de eu amar os dois, na minha cabeça era uma forma de proteção. E como você viveu essa separação dos dois? No começo, para mim, foi tranquila. Né? Assim, tranquila no sentido assim, que eles não iam brigar mais. Mas depois viriam outros desafios, né? Que eu acho que foram dos piores, né? Foi dos piores? Foi quando minha mãe começou um outro relacionamento. Aí, acho que... Nessa época você tinha quantos anos? Aí eu já tava com uns 15 por aí. Meu irmão já tava na faixa de mais ou menos uns 4. Foi muito próximo da separação, né? Se a gente for ver. Foi muito próximo. E esse novo relacionamento da sua mãe, o que ele trouxe para o ambiente familiar? Ele trouxe ali conforto, acolhimento ou não? Se a gente for parar para pensar no âmbito de necessidade básica, conforto. Uhum. Porque não faltava nada dentro de casa, a gente tinha uma vida muito estável financeiramente, né? Tínhamos uma casa muito boa, carro, no âmbito de necessidade básica. Mas no âmbito emocional foi devastador. Então o que faltava? Primeiro, amor, né? Eu acho que de ambas as partes, né? A minha mãe, ela não conseguia expressar o amor. E eu não a culpo disso, né? Foi aquele padrão de comportamento, de sentimento que ela aprendeu, né? Ela não conseguia expressar esse amor. E, paralelo a isso, o controle do meu padrasto. Ele era muito controlador. E nesse contexto de uma nova família, você ainda na adolescência, o seu modelo familiar, que já não era uma referência, vamos falar de família tradicional, aquela que é amorosa, sim, acolhedora, se tornou ainda mais delicada, né? Com um homem estranho, né? Que veio fazer parte ali do seu convívio familiar. Como foi esse convívio com ele? Foi muito difícil, porque além dele controlar ela, ele também queria me controlar, né? Naquela época eu já namorava. E é uma coisa que, assim, eu trago também como reflexão, né? E parando para pensar todo esse contexto, a sexualidade precoce. Então, eu comecei a me relacionar precocemente, né? Comecei a namorar muito cedo, tive vários namorados. Com quantos anos? Olha, meu primeiro namorar, assim, eu saí, a gente usa aquele termo ficar, né? Sim, sim. Então, eu comecei a ficar com alguém, eu acho que eu tava nessa faixa dos 14, 15 anos, né? Ficar. Aí, namorar mesmo, eu já tava com uns 17 anos, né? Foi quando eu comecei a namorar. Mas até então, eu tive aquela vida de baladinha. Eu acredito hoje, pensando no contexto, que era uma fuga que eu tinha, né? Uma fuga diante daquilo que você diante vivia. Daquele cenário. Eu queria, de alguma forma, me sentir vista. E aí, quando, de repente, chegava um menino e falava assim, nossa, você é bonita, você quer ficar comigo? Eu falava, nossa, eu tô sendo vista. Eu sei que hoje, parando pra pensar, não é uma forma correta, porque não é dessa forma que a gente tem que ser vista, a gente tem que ser valorizada pelo que a gente é, não pela nossa estética, né? Pelo que nós temos como essência, né? Então a sua autoestima, ela ficou muito flutuante, né? Sim. Ali, né? Por mais que em alguns momentos você tinha ali a clareza da adolescente, da mulher que você estava se tornando, mas ao mesmo tempo também oscilava muito por essas lacunas deixadas pelo acolhimento paterno, pelo acolhimento materno, né? Sim. Eu dependia de aprovação. Se alguém... Aquele sentido assim de que quando alguém te acolhesse, entre aspas, e te aprovassem, a partir do momento que você é elogiada, você está sendo aprovada. Isso era bom pro meu ego.
né? E fortalecia aquilo que dentro de casa não estava tendo. Em que sentido, né? Nesse momento que eu estava morando com a minha mãe e com o meu padrasto, eu já ouvi muitas palavras dele que eu não ia ser nada, que eu não ia ter nada, que eu ia ser uma mulher qualquer. Eu vou só fazer um adendo aqui. Que bom que ele estava errado, que você fez ele estar errado. Obrigada. Em nome de todas as mulheres desse planeta, não só da nossa região, da qual o podcast chega, mas que bom. E as pessoas vão saber isso daí, elas vão entender o porquê você transformou essa dor, que ainda você nem começou a tocar ainda, nós vamos aprofundar um pouco mais. Teve um momento mais marcante, mais ali, com mais, vamos dizer assim, até difícil de ser tocado nesse assunto com o seu padrasto. Você pode dividir isso com a gente? Posso. Esse momento ele foi um processo para eu chegar e contar, né? Inclusive hoje eu conto, a minha mãe até sabe que eu conto, né? Porque é onde eu vou e eu levo o meu compartilhamento de vida, ela sabe que eu conto. Eu comecei a perceber olhares diferentes para mim, né? Dentro de casa. E eu lembro que naquela época a minha avó, ela tava ficando doente, né? Direto, e ela não morava aqui em Marília. Então minha mãe tinha que viajar direto para poder ficar com ela, né? E como eu tava na escola, eu tinha que ficar. Então ia minha mãe e meu irmão na época, que era pequeno. E eu percebi que quando ela não estava lá, ele me olhava de uma forma diferente. E a gente tem esse sentido, né? De perceber ele não te olhava como deveria olhar uma enteada que não, ali ele não olhava como com filha. aquele olhar de proteção acolhedor que um pai deveria olhar para uma filha, né? Ele olhava com intenção de desejo. E assim, uma das cenas que eu lembro, eu chegando da escola, ele estava na sala, naquela época a gente tinha muita questão de alocar filme, né? Tinha as locadoras, né? E aí eu lembro que ele falou assim, olha, eu aluguei um filme. E isso era muito comum quando a minha mãe estava lá, alugar algum filme e a gente assistir junto. Então, pra mim, aquilo era normal. Aí eu lembro que naquele momento eu peguei e falei assim, legal. Eu deitei num sofá e ele deitou no outro. E aí ele falou assim, vamos assistir então? Eu falei, tá. Aí colocou o filme, na hora que começou o filme, era um filme pornográfico. Nossa, isso você tinha quantos anos? Eu já tava na faixa dos 16, por aí. Praticamente uma criança, sim, é uma adolescente, tá em formação ali. Exatamente. De todas as estruturas, né? Eu não tinha tido, naquele momento, vou falar assim, com 16 anos, eu tinha os meus rolinhos, né, os namoriquinhos, mas eu não tinha tido contato sexual, vamos falar dessa forma. Eu não conhecia esse contexto sexual. Você não tinha iniciado a sua vida sexual? Não tinha. E pra mim foi muito chocante ver uma cena daquela. Já bem no ato, assim, as pessoas já fazendo sexo. E só tava você e ele na casa? Só eu e ele. E aí eu peguei, levantei assim, eu falei, o que é isso? Eu não quero ver isso. E aí ele falou, não, o que tem? Você tem que desenvolver a sua feminidade. Você precisa se conhecer como pessoa, como mulher. Aí ele até usou um contexto assim. Se você não se conhecer como mulher, você vai ser uma lésbica, né? Uma homossexual. Nossa. Você entendeu? Ele usou esse contexto. Ele jogou pra você ali uma coisa que não tinha nada a ver, né? Não tinha nada a ver. Pra tentar tirar de você ali uma situação da qual ele saísse ali fortalecido, né? Exatamente. Pelo ato que ele queria fazer. E aí eu peguei e saí da sala, eu fui pro meu quarto com muito medo, eu me tranquei. E aí começou eu vou falar assim, os medos, né? De ficar com ele dentro de casa. Então, o meu escape era quando eu ia pra escola. Porque na época eu não trabalhava. Então, meu escape era isso. E minha mãe ficava 3, 4 dias fora. E aí ficava uns dias em casa e tinha que ir de novo. Pra mim era um processo doloroso, quando ela falava, Camila, você vai ter que ficar com ele, né? Com seu padrasto, e eu vou visitar sua avó. Eu queria contar, mas eu tinha medo. Porque naquela época minha mãe já estava com depressão. Sua mãe já estava enfrentando, então, Sim. ali uma depressão. A minha mãe é uma pessoa muito linda, eu falo. Muitas vezes a gente é comparada como irmãs. Ela é minha irmã mais velha. Ela sempre se cuidou. Então, aquela mulher que pinta o cabelo, se arruma. Até hoje ela faz isso, né? Ela parou durante esse processo, mas ela voltou. Mas ela era aquela mulher que tomava sol, gostava de ficar com a camarquinha, usava roupas femininas, né? E ela chegou um momento da vida dela que ela não conseguia mais fazer isso.
Ela começou a usar roupas mais masculinas, largas. Eu acredito que ela foi perdendo a essência, né? Não perdendo a identidade, porque a identidade vai se transformando, mas ela foi perdendo aquilo que ela acreditava como valor para ela. E quanto tempo durou essas situações que começou, vamos dizer assim, que foi mais agravada quando ele colocou o filme pornô para você ali, para que você, num convite para que você também assistisse? E quanto tempo foi esse processo assim de assédio? Cerca de 1 ano. Cerca de 1 ano? É. E nesse 1 ano você chegou a comentar, conversar com a sua mãe, explicar para ela a situação do que estava acontecendo? Qual foi a reação dela? Chegou um momento que eu percebi que eu não ia mais conseguir viver naquele ambiente, né? E aí eu lembro que nós tínhamos um gravador de áudio, bem antigo, velho, né? Nem sei por que tava lá em casa, mas tava. E aí eu testei e eu vi que ele gravava, né? E aí eu falei, então, na minha cabeça, na próxima vez que ela for viajar, eu vou colocar esse gravador e ele vai... Em um momento eu vou pegar ele falando alguma coisa pra mim, né? E aí aconteceu dela ter ido viajar. E aí, em um determinado dia, ele chegou do trabalho e falou assim... Daí foi pro quarto, né? E me chamou. Falou assim, Camila, deita aqui do meu lado, né? Eu tô me sentindo muito sozinho. Só que antes dele me chamar, eu já fui com o gravador. Não sei nem como que ele não percebeu, né? Porque imagina uma pessoa andando com uma bolsinha dentro de casa, né? Mas tudo bem, ele não percebeu. E eu consegui gravar isso. Não ficou 100% o áudio, até por conta de estar sendo abafado por estar dentro da bolsa. E eu gravei. Fui pro meu quarto, não fiquei junto com ele. E aí, quando ela chegou, mesmo me sentindo com medo de piorar a situação dela, a depressão dela, eu resolvi contar. Falei pra ela do primeiro episódio, né? Falei da questão da pornografia e falei também de outras coisas que aconteciam, o fato dele sempre esbarrar comigo dentro de casa, né? De querer passar muito perto, sendo uma casa tão grande. Pra que passar tão perto, né? Cozinha grande, pra que passar na geladeira tão colado em você, né? Eu contei pra ela ouviu o áudio, né, na medida do possível que deu pra ouvir, e ela chorou muito naquela hora. Ela chorou muito, ela não acreditava. Só que já estava próximo do horário dele chegar do trabalho. Então, na hora que ele chegou, ela já tinha recebido aquela notícia, né? E ela estava muito impactada com aquilo. E quando ela foi chamar ele pra falar, ele falou que eu estava inventando. Eu estava fazendo aquilo pra separar os dois. Que era tudo invenção. Eu falei assim, você não tá ouvindo isso? Não dá nem pra ouvir o áudio. E essa questão da pornografia é mentira dela. Ela tá fazendo isso pra separar a gente. E aí eu comecei a chorar, porque eu percebi que ela não sabia em quem acreditar naquele momento. E isso com certeza doeu muito em você. Doeu. E aí eu falei, não, eu não vou mais ficar aqui. E até então meu namorado, na época, ele não sabia. Eu contei pra ele, ele falou, não, eu vou com você até a casa dos seus avós. Vamos contar o que tá acontecendo e ver se você pode morar com eles. E aí eles me acolheram. Os seus avós maternos? Paternos, né? Paternos? Isso, os paternos. E aí eles me acolheram. O processo de saída de lá foi muito doloroso. Porque eu lembro que na hora que eu tava com a minha malinha no portão, ela foi até o portão e ela me abraçava e falava pra eu não ir. E meu irmãozinho também. Foi doloroso. Nossa. E nesse processo de despedida, você consegue lembrar, imaginar de algum sentimento que você teve ali pela sua mãe deixar você partir? Porque você hoje é mãe de dois meninos, o Paulinho e o Emanuel. Como que você consegue se colocar no lugar dela? Primeiro eu quero saber assim, o que a Camila daquele tempo pensou da mãe. Pensou daquela atitude da mãe. Mãe, eu estou indo embora. Eu tenho certeza que de alguma forma você queria ficar, você queria estar junto com ela e com o seu irmão. Fala um pouco disso pra gente. Naquele momento eu senti que ela não me amava. Hoje eu entendo de outra forma, mas naquele momento eu achei que ela não me amasse. E ao mesmo tempo eu carregava uma culpa. Em que sentido? Puxa vida, eu vou deixar minha mãe com um homem desse e deixar o meu irmão pequeno, o que pode acontecer, né? É isso que eu senti. E eu carreguei por muito tempo isso. Muito tempo. E hoje, como mãe, você consegue ter uma visão, e neurocientista também, uma pessoa que, né, que tem aí uma boa vivência de mundo.
você consegue já enxergar aquela situação, a Camila daquele tempo, com a mãe, naquele contexto diferente. Sim. Eu enxergo que ela estava fazendo o que ela podia fazer, o que ela tinha em mãos naquele momento. Ela não tinha trabalho, ou seja, ela não ia ter nenhuma forma de sustento. Para onde ela ia? Ela tinha uma dependência ela dele, tinha uma dependência além da emocional, sim, que é visível, também. financeira. Então, talvez naquele momento ela pensou até no meu irmão. O que eu vou fazer com uma criança pequena? Para onde que eu vou com essa criança? A Camila ainda tem para onde ir. Ela vai para casa dos avós paternos. Mas e eu? Né? E eu? Sem trabalho? E depois disso, você foi, então, morar com os seus avós paternos. Sim. E como que foi a vida dali para frente? Aí eu terminei a escola, comecei a faculdade, comecei psicologia naquela época, mas não durou um ano, né? Eu não consegui lidar com a... Quando eu comecei a me entender, assim, entender a questão da Camila como pessoa, como um ser humano, eu não consegui lidar com aquilo. Foi quando eu falei assim, não é o momento de eu continuar a faculdade, eu parei, né? Apesar dos traumas, eu tava tentando, né? A psicologia talvez não seria um confronto contra você mesmo, de alguma forma, porque é um estudo muito... eu acho a psicologia um dos estudos mais lindos, mas ao mesmo tempo também muito complexo. Sim. Né? Até eu vejo vários psicólogos, tudo que eles fazem terapias também, Sim. tudo, né? Porque é muito complexo, né? Eu lembro uma atividade que eu tive na faculdade que era proposto a gente falar como que a gente se via como pessoa. Mas não no sentido físico, mas emocional. Eu não consegui falar como eu me via como pessoa emocionalmente. Porque eu acredito que naquele momento eu estava toda retalhada por dentro. Eu não estava conseguindo juntar as peças. E aí foi juntando uma coisa ou outra e eu percebi que eu não ia ter maturidade emocional para seguir com a faculdade. Por isso que eu parei. Aí você decidiu parar. Parei. E o que você fez dali pra frente? Aí eu tive uma outra formação, eu fugi completamente do contexto de humanas, eu fui para exatas, aí eu fiz uma faculdade de processos gerenciais. Lá eu atuei trabalhando em escritório, em outros lugares. Aí depois resolvi fazer uma pós em recursos humanos, porque tinha alguma coisa que ainda me puxava pro lado humano, né? Trabalhei no RH de algumas empresas por muitos anos. E aí foi, nesse período que eu falo de tempo, foi quando eu recebi uma ligação. E de quem era essa ligação? Era de um hospital psiquiátrico, falando que a minha mãe tinha sido internada, porque ela tinha tentado suicídio. Nossa. E pra mim foi um baque. Como foi receber essa notícia? Foi muito difícil, porque na hora que eles falaram, ela está aqui e tem um menor que precisa de um lar, que era o meu irmão, né? Seu irmão tinha quanto tempo? Quantos anos nesse tempo? Eu tava acho que com uns 18, 20 anos, eu tava nessa faixa, o Bruno. Agora eu não me recordo, 11 anos de diferença. Ele já tava numa fase assim, acho que talvez ainda na pré-adolescência. Na pré-adolescência. É uma fase também que requer muito cuidado também, né? E aí eu fui, acolhi, ele veio morar comigo, né? Na época até o meu noivo, meu marido, que na época já era noivo, ele nos acolheu muito, né? Me ajudou nos cuidados dele, até minha mãe sair do hospital, né? Foi um processo muito longo, assim, de quase um ano, né? Entre visitas no hospital, né? Não era todas as vezes que eu consegui levar meu irmão para poder visitar. Mas até o momento que ela saiu, né? Aí... E como estava a relação da filha com a mãe nesse contexto? Ela depois, ela internada ali, e você já tinha mais maturidade? Como que estava a relação de vocês duas? Estava começando a melhorar. Eu acredito que estava começando no processo de restauração. Não estava 100% ainda. Porque naquele momento eu tomei o papel de mãe. Eu saí do protagonismo filho e fui para mãe. Porque eu tinha uma criança, mesmo sem saber o que era ser mãe, eu tinha uma criança para poder cuidar, né? Que precisava dos meus cuidados. Então, eu acredito que naquele momento inverteu os papéis. E foi isso por muitos anos, porque mesmo depois que a minha mãe saiu do hospital, eu esquecia que ela já estava bem. E ela tinha essa autonomia e responsabilidade como mãe para poder cuidar do meu irmão. Então, muitas vezes ela tomava uma decisão e eu falava, não, tá errado, tem que ser de outra forma. Antes da internação, ela continuava casada com o seu... o padrasto? Sim, antes da internação. Continuava? Ela ficou mais
uns 2 anos, se eu não me engano. Tudo foi muito próximo. Do tempo que ela se relacionou com ele até o que aconteceu dela ser internada foi em torno de 5, 6 anos. Então foi uma coisa atrás da outra, né? Ele sumiu no mundo. Ele sumiu, né? Eu não sabia da existência dele. Eu sabia que ela tinha ficado com dívidas no nome dela, muitas dívidas no nome dela. E eu tive que correr atrás para ver o que ia fazer para poder resolver essas questões das dívidas. É a única coisa que eu sabia dele. Ele simplesmente deixou ela lá e foi embora. Pegou as coisas dele e foi embora. Depois de todo o estrago, né? Depois de todo o estrago, ele foi embora. E você também acabou assumindo a responsabilidade da criação, né? Ali de terminar de criar. Vamos dizer assim, é o termo, né? Que muita gente usa, de terminar de criar o seu irmão. Como foi para você essa responsabilidade? Qual foi o seu maior desafio? Foi muito difícil, né? Mas ele não dava trabalho. Ele era um menino muito bom. Eu acho que a maior dificuldade foi quando eu tive que fazer essa transição de sair do papel de filha de papel de mãe e voltar a ser filha. Porque ela já estava pronta para cuidar dele, mas ele queria continuar comigo. E aí eu falei para ele e meu marido, olha, se você ficar com a gente, ela não vai entender isso. E isso pode abalar ela mais do que ela já está abalada. E eu acredito que isso foi gerou nele, na época, uma questão assim de... Como que é a palavra que eu posso te dizer? Por muitos anos na minha vida, ele não entendia que eu estava fazendo aquilo pro bem dele e dela. Ele me culpou também pelo fato dele ter que voltar. Porque, de alguma forma, ele estava vivendo um lar diferente, ele estava entendendo... Estava recebendo amor, estava recebendo atenção. Entendeu? Por mais que a gente não era pais, a gente tentava dar o melhor para ele, né? Mas... Foi um processo difícil. Em que momento você descobriu ali na sua vida que essas buscas por respostas, por esse conserto humano, poderia virar uma profissão, vir a ser uma profissão? Eu acredito que a chave de tudo isso foi no falecimento da minha avó. Minha avó, ela faleceu de uma forma muito rápida, assim, apesar dela ter problemas de saúde, né? Ela tinha diabetes, hipertensão. No ano que eu me casei, ela começou a ficar muito doente. Eu até não sabia se ela ia conseguir até o casamento, né? E aí eu lembro que eu casei em março, em julho ela morreu. Ela se internou no dia do meu aniversário, eu faço aniversário dia 10 de julho, no dia 11 ela morreu. Eu lembro que eu fui visitar ela no hospital e ela já estava em coma, e eu segurei na mão dela, mesmo assim, falei para ela o quanto ela era importante, e que a partir dali eu ia buscar me entender como ser humano, e através de tudo aquilo que ela passou para mim, que era realmente o amor, o acolhimento, eu ia transformar isso na vida de outras pessoas. Só que para eu poder transformar, eu tinha que me entender como pessoa. Então foi a partir daí que eu percebi que eu precisava compreender um pouco mais. E assim, quando você fala da sua avó, eu vejo que você fala com muito carinho. É a sua figura humana mais especial, mais próxima da sua intimidade? Hoje a minha mãe, eu falo, né? Porque hoje a minha mãe, ela ocupa um papel muito importante na minha vida. Mas naquela época, sim, minha avó continua ocupando e eu acredito que vai ser pelo resto da minha vida. Sim, porque apesar das limitações, né, dela não enxergar... Ela não enxergava? Não. Fala um pouco disso pra gente. Minha avó perdeu a visão com 22, 23 anos, né? Ela era muito nova. E a partir daí ela enxergava alguns vultos, né? Mas no final da vida dela ela já não enxergava. E mesmo apesar das limitações dela, ela fazia o que ela podia pra mim. Eu colocava a linha pra ela na agulha. Ela remendava minhas roupas sem enxergar. Sem enxergar? Sem enxergar. Ela fazia questão de fazer meu copo de leite todos os dias de manhã, antes de ir pra escola. Brigava até com meu avô quando ele não comprava as coisas pra mim, deixava algum lanchinho pra mim, e assim, e minha avó era brava. E no meu casamento, que é algo que me marcou muito, ela
ela comprou um sapatinho, compraram um sapatinho pra ela entrar no casamento, porque ela ia entrar com as alianças, né? Eu vou pedir para o diretor colocar essa foto, que nós temos essa foto, que eu achei muito linda. Eu achei de uma magnitude, assim, fora do normal, né? E eu gostaria também que as pessoas vissem ali. Se puder aproximar, diretor, mais a parte dos pés aqui. O vestido é um vestido longo, né? Mas aí você vai concluir pra Sim. gente que ela entrou no seu casamento. Tem até ela entrando. Isso, Ah lá. tem ela entrando. Isso, Ela tá essa descalço. foto tá melhor, ela tá descalça. Por que ela entrou descalça, Camila? Porque compraram um sapato pra ela, não fizeram a prova do sapato, compraram o número exato pra ela e não fizeram a prova pra ela poder andar com o sapato dentro de casa. E quando chegou com a sapatilha na igreja, ela foi entrar, a sapatilha tava saindo do pé. E aí ela olhou pro meu avô e falou assim: eu vou entrar mesmo assim, porque eu quero estar com ela nesse momento. E aí ela tiraram o sapatinho dela e ela entrou descalço. Aí ela entrou carregando o buquê e no buquê tava a aliança, né? Então foi um momento muito forte pra mim. Nesse momento, as pessoas que eu percebi que estavam próximas, que conforme ela ia entrando, começaram até a reparar que ela tava entrando descalço. E algumas até choraram por ver que ela persistiu e quis me levar. E quis estar comigo naquele momento, né? Então é algo que marcou muito a minha vida. Apesar dos desafios, ela já estava doente, né? Ela teve um câncer de pele, então ela tá com pouco cabelo, tiveram que raspar o cabelinho dela, né? Então tava começando a nascer, então apesar de tudo isso, ela tava lá. Ela foi pelo amor, né? Foi pelo amor. Foi pela superação, Sim. pela sua história que tava Sim. ali começando um novo capítulo. Sim. Né? Meu avô Que linda. entrou comigo. Meu pai, ele insistiu muito pro meu pai foi, mas teve que insistir pra ele estar. Então, eu fiz questão do meu avô entrar comigo, meu pai entrou do outro lado, né? Eu não mandei essa foto, mas existe. Porque ele também representava a minha figura paterna, né? Todo o cuidado. Eles sempre foram presentes na minha vida, nas reuniões de escola, Eram sempre os seus avós que iam. Eles iam em tudo. Qualquer coisa que tinha relacionado a Como Camila. chamavam os seus avós? Meu avô chama Carlos e minha avó Florentina, né? Isso, seu avô ainda é vivo. Desculpa. Meu avô é vivo. E é um senhor muito ativo. Meu avô tá na 88 anos, né? Nossa. E ele faz pilates. Olha! Ele é muito ativo. Ele é muito jovem por dentro, eu falo, né? Ele carrega essa energia com ele, como pessoa. Como diz o Cortella, ele envelheceu, mas não ficou velho. Não. E ele não se permitiu ficar velho. Ele não se permite. Ele vai no supermercado, ele faz as compras dele de mercado, faz o pilates dele na semana, ele não se permite. Porque ele falou que se ele entregar, ele fica doente e morre. Ele fala desse jeito. Então ele continua vivendo, né? Com certeza é uma inspiração para você. Como foi a sua avó e ainda continua sendo o seu avô, né? E um baita cozinheiro. Porque depois que a minha avó ficou doente, ela já não podia mais ficar na beira do fogão, ainda mais quando ela perdeu a visão por completo. E ele começou. Ele não sabia cozinhar, mas ele aprendeu a cozinhar através dela, né? Nossa, você falando da perda da visão, a nossa primeira entrevistada foi ela é uma moça formada em História e Pedagogia, mas que fez toda essa graduação e deu aula, tudo, depois que ficou cega também aos 21 anos. E ela ela contou toda a trajetória dela, e eu consigo imaginar um pouquinho o que a sua avó passou também, né? Sim. Ainda mais porque é um desafio diário, né? O tempo inteiro. Sim, tanto pra ela como pra quem tá junto, né? Porque minha avó chegou num ponto que ela precisava de 100% de dependência de outras pessoas, né? Meu avô dava banho nela, ela andava tudo, mas ele que dava banho nela, né? Colocava ela, tudo pra tomar banho. Ele colocava a comida no prato dela, aí colocava um babador. E pra ela ter essa autonomia, mostrava onde estava o prato e ela pegava com a colher e comia. Na medida do possível caía, né? Porque infelizmente cai. Mas ele sempre cuidou dela. E ela continuava costurando, mesmo sem enxergar com a mão. Camila, e tem uma outra situação, depois do falecimento da sua avó, você começou um projeto social,
da qual você ia junto com outras pessoas, inclusive com o seu esposo, Sim. Em hospitais, fazia outras visitas, e você criou um personagem em homenagem à sua avó, Sim. que é a Florete. Nós temos também uma foto aí. Fala um pouco dessa experiência, o que isso significou e significa para você até hoje. Você levar alegria, você levar uma palavra ali de vida para as pessoas. Em muitos momentos ali, né, de tristeza, de incertezas. E teve, além dos hospitais também, você falou que visitou, você visitava bairros em situações mais precárias, Sim. situações de vulnerabilidade. E teve situações que você visitou ali também, mulheres, né, da qual estavam na prostituição. Conta um pouco pra gente. Tá. Minha avó faleceu, né? Então, conforme eu tinha prometido pra ela que eu ia dar significado pra minha vida e ajudar outras pessoas, naquela época eu fui convidada, né, por um colega muito querido, né, um médico muito querido, que já fazia esse trabalho de acolhimento com o Clau. E aí ele falou, conhecendo a minha história, né, depois ele até se tornou, ele foi padrinho do meu casamento, ele falou assim, Camila, por que você não vem com a gente, conhece um pouco desse lado social, né? E aí eu participei de um momento com ele, e ele falou assim, só que assim, você tem que escolher um personagem pra você. Um personagem que tem impacto, que signifique algo pra você, né? Pra você se caracterizar e fazer sentido pra que toda vez que você coloque essa figura em você, você entregue o seu melhor, né? E aí eu falei, nossa, mas que personagem, né? Pensando num palhaço, né? Que é um clown. E como minha avó teve um significado muito grande pra mim, eu falei, eu vou ser a Florete. Em homenagem a Florentina, que é o nome dela, né? E também, Florentina vem porque ela gosta muito de flores. Então, a personagem ela foi caracterizada exatamente por conta do nome, que é a Florete. Uhum. E também pelo fato de ela gostar de flores. Na casa dela tinha muitas flores. E aí nasceu esse personagem. Então, esse personagem, eu, assim, espiritualmente, eu consagrei ele a Deus. E eu levo, né? Atualmente eu não tô conseguindo fazer esse projeto, apesar de já me convidaram, né? Ele falou, volta pro projeto. Mas eu tenho até hoje essa fantasia, né? Tá um pouco apertada, mas me serve, né? E o ano passado mesmo eu já fui visitar em alguns lugares. Foi aquilo que você falou. Então, visitava crianças oncológicas que estavam fazendo tratamento para câncer, asilos. Um dos trabalhos, eu fui para Sorocaba, eu fiquei 10 dias em Sorocaba, né? Juntamente com esse grupo, né? Então, foram várias oficinas, tem os Klaus, tinha outras... Ah, vocês faziam oficinas também, sim, além sim. de todo desse... Sim. Então, tinha oficina dos clowns, tinha arte circense, tinha danças, eu não lembro o nome do estilo de dança, mas dessas danças de rua, sabe? E aí, um dos trabalhos, né? Então, cada lugar que a gente ia, havia uma apresentação. E justo no dia que a gente foi numa praça grande lá em Sorocaba, não me recordo o nome da praça, ela era um ponto de prostituição, né? Então, tinha as profissionais, né, do sexo lá, várias se espalhadas, isso durante o dia. Teve alguma história ali que marcou você, que... Sim, teve de uma moça, né? Foi até difícil, porque justo naquele dia eu fui a escolhida para poder contar um pouco da minha história em praça pública, acho que até por conta deles conhecerem meu contexto, né? E aí eu contei, né? Brevemente, não entrei muito em detalhes, porque naquele processo eu ainda estava no processo de cura, né? Então eu não conseguia muito falar sobre isso, porque doía, né? Doía muito. E aí eu contei um pouco da minha história, e depois que nós terminamos, nós fomos andar pela praça e estávamos entregando uma rosa para as mulheres. E aí eu fui entregar rosa para uma moça. E na hora que eu entreguei a rosa para ela me abraçou do nada. Eu até assustei, né? Porque tem, às vezes, essa questão de não ter essa proximidade, né? Ficar um pouco com Eles criam uma barreira. Criam uma barreira. Uhum. E aí ela me abraçou. E aí ela abraçou e começou a chorar. E aí ela falou, olha, a sua história tocou a minha vida. Eu fui abusada sexualmente. Tive um filho. E hoje eu tô na prostituição para poder sustentar meu filho. Mas você falando dessa forma me tocou e eu não quero mais isso pra minha vida. Eu quero sustentar meu filho de uma forma digna, sem precisar usar o meu corpo, né? Ser vista de outra forma. E aquilo mexeu muito comigo, né? E aí nós choramos juntas. Foi um breve momento, né? Porque depois não demorou muito, né? Eu vou falar o cafetão, né? Quem tava gerenciando as mulheres veio e tirou ela de perto de mim, né? Não sei o que aconteceu com ela. Mas eu acredito que uma sementinha foi plantada no coração dela. Com certeza. E isso talvez não tenha gerado o despertar naquele momento, mas
né, numa sequência, fez ela refletir, né? Sim. Camila, toma uma água. Eu vou aqui falar do nosso patrocinador, a Semaltanet, fibra ótica, para toda a cidade de Cândido Mota, incluindo os distritos do Frutal do Campo, do Porto Almeida, do São Benedito, dos condomínios, das áreas rurais, e também está em Palmital e Tarumã. E você que indicar um amigo para vir para a Semaltanet, ganha uma mensalidade grátis. Indicou, contratou, você ganha uma mensalidade grátis. O Semaltanet faz parte do Grupo InfoHouse, que existe há 25 anos, fez 25 anos esse mês que passou agora de fevereiro. Lá, quero agradecer já mais uma vez o Marcelo, que é o proprietário, e os seus 40 colaboradores ali, as meninas do atendimento, que faz todo esse acolhimento, e também os técnicos que levam para vocês a melhor internet, para que você navegue, para que você possa aí se divertir, estudar e trabalhar também com a melhor internet, tá bom? Muito obrigado. Camila, voltando aqui, você criou o projeto Abrace a Sua Transformação. Que história dessas mulheres mais te marcaram até agora? E o que esse projeto ele proporciona para as mulheres que participam? É um projeto de acolhimento, né? Então, esse projeto ele visa acolher os sentimentos e as emoções dessas mulheres para que elas possam se reconectar, né? Para que elas possam enxergar a sua essência, seu propósito. Então, esse projeto visa trabalhar traumas, superações. Então, eu faço um encontro semanal com essas mulheres, né? Então, nós fazemos uma oficina, né, de inteligência emocional. Depois vem algumas pessoas de fora, às vezes traz algum compartilhamento, ou oficinas práticas de artesanato, porque a ideia é mostrar para essas mulheres que tem solução. Muitas dessas mulheres não conseguem sair de um relacionamento porque elas não têm o sustento, a questão de condição básica para poder se manter e manter os filhos, né? Isso. Então, eu sempre trago alguém de fora que possa também dar essa estrutura de empoderamento, de empreendedorismo para elas, né? Em dezembro do ano passado, nós fizemos uma oficina voltada para confeccionar pote de biscoitos natalinos, né? E elas levaram até os moldes como forma também de empreender. Então, aqui nós não trabalhamos apenas o emocional, nós damos as condições, né? Para que elas consigam ter uma forma melhor de viver, né? Sem precisar depender de um relacionamento tóxico. Sim, porque hoje uma das grandes travas das mulheres ainda continuarem em relacionamentos tóxicos, em relacionamentos abusivos, é a dependência financeira, né? Sim. E por isso que, graças a Deus, muitas instituições, muitas prefeituras têm feito aí frentes com vários projetos da qual tentam levar a liberdade financeira, né? Exatamente. A essas mulheres. E o seu projeto é mais um que vem aí para somar. Camila, qual o primeiro passo para alguém começar a reconstruir a sua própria vida emocional? Primeiramente, é reconhecer que você precisa recomeçar, né? Então, eu falo assim que o primeiro passo é refletir o problema. Então, você precisa refletir que você precisa recomeçar, né? E buscar uma ajuda profissional. Depois a gente vai falar um pouquinho a questão da neurociência. Então, não é algo apenas de questão de vontade e motivação, né? Existe, sim, a questão da mulher ser resiliente, da mulher se motivar para conseguir. Mas existe também uma estrutura biológica cerebral que precisa ser respeitada, entendeu? E foi o que você falou, né? Hoje nós temos essa possibilidade de recomeço através de associações, né? Instituições que fazem esse acolhimento. E parar de se culpar. Não, a questão da culpabilização, né? Muitas vezes a gente se coloca nesse lugar de culpa, né? Camila, e com certeza você tem propriedade para falar isso, porque você viveu uma história muito forte, né? Na sua adolescência ali, passagens muito fortes. E uma coisa que eu percebo que eu convivo muito com mulheres, eu trabalho com várias mulheres e convivo também nos projetos, nos eventos, e eu vejo que muitas delas se culpam até mesmo por situações que não são delas. Tem mulheres incríveis
que tem uma autoestima muito abalada, uma baixa autoestima, né? E eu já percebi nessas conversas, muitas delas se acharem, não se acharem bonitas, não se acharem suficientes, não se acharem capazes, e mesmo sendo pessoas, mesmo todo o entorno dizendo o contrário. Por que você acha que as pessoas, principalmente as mulheres, têm essa percepção interna, muitas das vezes equivocada delas mesmas? Delas mesmas. Sim, pensando assim, vou falar dois lados, né? O lado científico e vou falar o lado assim racional, né? Pensando o lado racional, a própria opressão, né, do ofensor, ele coloca isso nas mulheres, em que sentido, né? Eu trago isso, vou contar um pouco, falando do meu contexto, né? Sim. Quando o meu padrasto começou a me olhar de uma forma diferente, eu trouxe isso pra mim. No que sentido? Olha, ele tá olhando pra mim porque eu tô usando short curto, blusa curta, então eu sou a culpada. Quando eu saí da casa da minha mãe, eu trouxe isso pra mim também. Eu tô deixando eles, pode acontecer alguma coisa, e até quando ela foi internada, eu sou a culpada. Entendeu? Então, nós trazemos esse contexto até por conta do cenário, do ambiente que a gente está inserido, né? Aquilo que eu falei, né? A mudança de identidade por conta desses reflexos que o ambiente acaba dando, né? Pensando da questão científica, né? Então, o nosso cérebro, ele passa por uma mudança muito radical, vamos falar dessa forma. Então, uma mulher que ela passa por esse processo, enfrentamento de violência, abuso sexual, a estrutura cerebral dela muda, né? Ela muda tanto na questão de DNA, vamos falar dessa forma, existe uma alteração no nosso DNA, fazendo com que a gente começa até a desenvolver alguns outros transtornos e consequente, essas ações de não conseguir sair do relacionamento, entendeu? E se culpar. E é por isso que a gente vê muitas situações de mulheres que chegam até o caso extremo de suicídio, tudo, por coisas que muita gente só está vendo ali, né? A capa, só está vendo ali a casca, né? Exatamente. Mas não sabe o que foi ocasionado dentro, né? E se a pessoa conseguiu lidar com aquilo. Sim, porque assim, agora a gente pode trazer no contexto do trauma, né? Vamos pensar um cérebro com trauma, né? Então, o trauma, ele não é um evento apenas passado. Tem gente que fala assim, é trauma passado, aconteceu na infância. Não, no decorrer da vida, né? Existe uma alteração funcional, estrutural no cérebro, que mesmo que o trauma tenha acontecido na infância, reflete na vida adulta. Por quê? Existem alguns conceitos que a gente trabalha na neurociência, como, por exemplo, a questão da familiaridade neural. O que a familiaridade neural faz, né? Então, aquela pessoa que passou por um abuso, uma violência doméstica, alguma coisa, o fato de se sentir culpada também, no cérebro dela existe um trauma, que nem eu falei pra você, e muitas vezes ela acaba buscando padrões repetidos de relacionamentos por conta dessa alteração cerebral. Então, às vezes a pessoa fala, mas aquela pessoa, ela tá naquele relacionamento porque ela quer. É só ela falar que é um basta. Não, não é só um basta. Vamos imaginar que o nosso cérebro, ele foi programado para entender que aquilo é o normal, mas que não é normal. Então, essa pessoa, ela tá o tempo todo, a gente fala que existe um sequestro da amígdala, né? Então, ela tá o tempo todo na luta, da fuga, no medo. Então, e mesmo quando ela tá em ambientes tranquilos, que já não tem mais essa questão de violência, o cérebro dela entende que aquele ambiente é inseguro. Então, ela se sente o tempo todo recuada por conta disso. E se a gente for trazer para o contexto da epigenética, né, que eu falei para você a questão da mudança de DNA, mudança de genes, a pessoa ela desenvolve alguns transtornos até por conta que existe uma mudança, né, nos níveis de alguns neurônios, né, e essas mudanças elas vamos falar de alguma forma, vai para a corrente sanguínea e a pessoa desenvolve alguns sintomas físicos, que é o que a gente acaba percebendo. Então, uma pessoa que passou um trauma há muitos anos atrás, quando ela lembra daquilo, ela sente dor no corpo, ela sente dor de cabeça, acarreta outras dores na fase adulta. Então, é algo muito complexo falar que a pessoa consegue sair de um relacionamento por vontade própria. Porque existe, sim, uma estrutura cerebral que foi ameaçada. Eu falo que o cérebro dela está o tempo todo em luta e fuga,
por mais que foi um trauma da infância, ele tá o tempo todo, assim, num estado de vigília. Aí a gente percebe que muitas pessoas acabam voltando para aquele relacionamento tóxico, não com a mesma pessoa, mas com outras, por conta desses padrões repetidos. Porque o cérebro dela entendeu que aquilo para ela é algo conhecido. Aquilo se torna um vício, né? Um vício. Nesse termo assim que a gente pode usar, a questão do vício. E não é porque ela quer, né? Então, aí a gente traz aquela questão do abuso, que nem a gente estava conversando um pouco antes, né? Por que algumas... tem abusadores que abusam, vamos falar, né? A gente fala que é um ciclo de abusos, né? Até por conta disso. Porque, às vezes, quando ele abusa daquela pessoa, ele revive o passado e ele se torna o quê? Dominador da situação. Você entendeu? É uma forma dele externizar aquilo que ele está sentindo. Então, ele domina aquela situação. Não é via de regra. Porque a gente tem que entender todo um contexto, às vezes existem transtornos, tem que entender o ser humano como um todo, né? Ele acaba reproduzindo, reproduz fazendo aquilo. O que fizeram com ele também. Exatamente. Com outras pessoas. E o que a gente percebe, né, através de estatísticas científicas, que as crianças que têm acesso à pornografia muito precocemente, né? Camille, você falando isso, desculpa te cortar, o Brasil é um dos países que mais consome pornografia no mundo. Exatamente. O índice é muito alto. Então, uma criança, ela começa muito cedo tendo acesso, né? Até por conta de não ter limite de telas. Os pais não têm esse acesso, né? Muitas vezes trabalha o dia todo, deixa a criança à vontade. Eu acho que ainda na nossa época era um pouco mais restrito, mas hoje a gente percebe que está um pouco mais fácil, né? Então, uma criança que ela tem acesso à pornografia cedo. Uma criança que foi explorada sexualmente cedo, né? Se ela não fizer um tratamento terapêutico, um acompanhamento, ela pode ser sim, lá na frente, um abusador. Não é uma via de regra, mas ela pode ser. Você também é palestrante. Sim. Você leva a sua história e você leva o seu conhecimento também a vários cantos do estado. Eu tenho certeza que já está começando a ir para outros estados também do nosso país. Que tipo de mensagem que você procura levar, a mensagem central para essas pessoas? Que existe um caminho. Por muitos anos eu acreditei que não existia um caminho. Que existe um caminho, que nós podemos recomeçar, apesar de tudo, né? Que a gente sim precisa de um acolhimento, precisa de ajuda. Ninguém vence um trauma sozinho. Eu sou uma pessoa muito espiritual. Mas eu acredito muito que a gente precisa da espiritualidade, mas também acredita na questão de precisar de ajuda de um profissional, né? Se a gente for ver, assim, só para mencionar, né? Já que eu falei a questão da espiritualidade, né? Se a gente pegar, por exemplo, um contexto bíblico, tem uma parte na Bíblia mesmo que falou, né? Aquele momento que o chefe lá, o capitão, a filha dele estava doente, né? E aí, na época de Paulo, na época dos romanos, né? Que aí Paulo falou que existia um médico, né, que poderia estar ajudando ela. Naquele momento, poderia, de repente, vou falar assim, orado e aquela criança ter melhorado. Mas não, ele teve que passar por um médico, por um profissional também para ser cuidado. Então, a gente precisa da espiritualidade, é válida. Então, isso nos ajuda muito a saber que existe algo superior a nós, que também... Isso ativa também algumas atividades cerebrais que nos ajudam muito. Mas também a gente precisa buscar uma ajuda profissional para poder recomeçar. Principalmente para que as pessoas lidem com os gatilhos emocionais, Isso. né? Antes também de iniciar esse podcast, eu e a Camila estávamos conversando sobre os gatilhos. E várias pessoas, a grande maioria dos seres humanos, tem um gatilho ou outro, mesmo que não seja aquele gatilho mais forte, criado ali por situações mais traumáticas, mas tem. E como que a gente pode lidar com esses gatilhos? Olha... foi o que eu falei pra você e eu reforço mais uma vez. A gente tem que reconhecer até qual é o limite daquele gatilho. E não deixar a nossa vida ser interposta por outra pessoa, né? Então, nós temos esse poder. Então, se a pessoa tá dominando a nossa vida, a gente tem que dar um basta, né? E uma coisa que eu gosto muito de falar, pessoal, tem que dormir. Tem que dormir? Tem que dormir. Em que sentido? O sono REM. Não sei se você já ouviu falar do sono REM, né? Sim. O sono REM é onde acontece a maior atividade cerebral, né? Vamos falar assim, né? Que os neurônios, eles estão um pouco mais ativos, né? Então, a pessoa que se dá, vamos falar assim, a prioridade de poder dormir e passar para esse sono REM, que ele acontece, vamos falar, uns 90 minutos depois que a gente pegou no sono, ajuda a processar o trauma.
ajuda a processar essas memórias dolorosas e você consegue aos poucos ir diminuindo essa dor, tanto emocionalmente como fisicamente. Então dormir é muito mais Sim. do que só a saúde física, Exatamente. né? É uma saúde emocional. O nosso cérebro precisa. E é algo que eu reforço muito. Percebe-se, quando a gente não dorme direito, a gente não acorda um pouco angustiado, o Sim, corpo acorda sim. cansado, a nossa mente acorda cansada, mas é exatamente isso. Então a gente também tem que se permitir. E falando de um contexto geral, estabelecer limites. Nós não somos super-heróis, isso eu falo tanto para homem como para mulher. Tem que falar, olha, até aqui eu vou, daqui para frente você vai. A gente tem que estabelecer esses limites. Terminar relações tóxicas. Ser o primeiro a se amar. Não depender de ser autovalorizado pelos outros. A gente precisa se olhar no espelho e ver o quanto nós somos preciosos. E isso eu não falo apenas fisicamente, né? Eu falo emocionalmente, né? Então nós precisamos nos olhar e ver a nossa essência, que nós podemos fazer o diferencial na vida de outras pessoas também. É o primeiro passo, né? Primeiro não, muitos passos, né? Então, Sim. Se a gente for parar para pensar, tem toda uma situação biológica, emocional, né? Que trabalha esse contexto para que a gente possa recomeçar. Sim. Eu tenho uma dinâmica em uma das minhas palestras, da qual eu uso muito o espelho. Quem você tem enxergado no espelho? Mas não é só o enxergar físico. Sim. O que você está vendo de verdade ali? A pessoa que você está sentindo é a pessoa da qual você vai ter orgulho de encontrar daqui a 5 anos, a 10 anos? E como que você pode me dizer isso? Como que a Camila tem se olhado no espelho? Olha, hoje eu me olho no espelho com muito orgulho, né? Foi aquilo que eu falei, que até você reforçou, né? Que tudo que foi me falado na infância, né, na minha adolescência, não era o que eu realmente ia ser. Hoje eu olho no espelho com orgulho, a admiração, né? Então, eu olho pra mim e vejo todo o meu trajeto de vida, né? O meu trajeto de dores. Eu carreguei minha mochilinha pesada por muito tempo. E hoje eu tô conseguindo aos poucos... E de rodinha ainda, né? De rodinha. De rodinha de carrinho de feira. Exatamente. E hoje eu tô conseguindo desvencilhar todos esses traumas. Então, hoje eu olho para uma mulher de forma digna, uma mulher ressignificada, uma mulher que pode fazer a diferença na vida de outras pessoas, né? Do mesmo jeito que eu comecei a fazer diferença na minha vida e foi um processo e precisei de outras pessoas também. Hoje não me vejo como uma Mulher Maravilha, né? Hoje eu não me vejo, mas muito tempo atrás eu me via querendo abraçar tudo, entendeu? E esse ser Mulher Maravilha, se achar Mulher Maravilha, se sentir Mulher Maravilha é uma coisa muito, muito pesada, né? É. Eu vejo isso, mais uma vez eu falo, muitas mulheres, né? Elas abraçam o mundo, elas querem ser a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor profissional. E quando só tá ela ali, tenho certeza, até depoimentos, elas estão ali um bagaço. Sim. Porque elas estão carregando muitas das vezes nãos que ela não conseguiu pôr para fora. Exatamente. A gente não consegue abraçar o mundo, né, David? Não consigo dar 100% na casa, deixar minha casa 100% limpa. Tá 100% presente na vida dos meus filhos. Eu, na medida do possível, participo de tudo que tem para participar, né? Atividades escolares, mas também preciso de ajuda de outras pessoas, né? Então a gente tem que ter isso em mente, que a gente precisa de ajuda, né? Aí eu trago adentro a questão da maternidade. Quando nasce uma criança, nasce uma mãe também. Então muitos se preocupam com aquela criança que nasceu e falam, olha, eu vou lá e eu te ajudo a cuidar. Mas aquela mãe também precisa daquele cuidado. Porque o corpo dela, biologicamente, está em processo de mudança, mas também o emocional dela, né? Ela está vinculada emocionalmente com aquele bebê. Então, há uma carga de estresse muito grande. Então, essa mãe precisa desse acolhimento, né? Para poder tomar um banho. Eu falo, dá um pouco de dignidade, né? Eu falo porque, assim, quando eu não tinha ajuda, até por conta das pessoas que me ajudavam não ter essa disponibilidade, eu já fiquei 2 dias sem tomar banho, David. Você acredita? Mas você ficou porque você... Porque, assim... A correria do dia a dia, meu marido trabalhando, fazendo um monte de coisa, e não tinha alguém para falar, olha... E você não queria falar assim, eu vou ter que... Eu tenho que cumprir, eu não posso... Exatamente. Eu não pedi ajuda. É a Mulher Maravilha mesmo. Exatamente, eu não pedi ajuda. Só que aí chegava um tempo que eu falava, não, agora eu preciso. Essa gestação, minha segunda gestação do Paulinho, já foi diferente.
eu já peço ajuda. Então, assim, é claro que a gente precisa ter vamos falar assim, uma rede de contatos, uma rede de apoio, né? Mas a gente tem que pensar em nós também. Dar um pouco de dignidade, tomar um banho. Não precisa fazer muitas coisas, mas ir ao banheiro, uma condição física, fazer xixi. Tem que ir no banheiro e fazer xixi, não ficar aguentando. Então, é um dos passos principais para a questão da maternidade. Olhar para si. O bebê precisa, sim, dos nossos cuidados, mas se a gente não cuidar, a gente não vai conseguir dar uma estrutura para aquele bebê. Sim, primeiro a pessoa, né? Depois, exatamente. Independente seja filho, seja o pai, a mãe, né? O marido. Sim. Porque se você não estiver bem, né? Isso a neurociência, a psicologia... Sim, fala. Né? Sempre fala. Camila, nós estamos chegando ao fim do nosso podcast. Tem muita coisa que eu gostaria de perguntar aí para que as pessoas também soubessem, se inteirassem mais sobre o assunto. Mas a gente vai aguardar você em uma nova oportunidade. Mas antes disso, eu gostaria que você deixasse uma mensagem especialmente para as mulheres que vivem, que estão nos assistindo, nos acompanhando, que vivem aí uma situação de trauma silencioso. E o que você pode dizer para essa pessoa? Mulher, você é preciosa, você precisa ser respeitada, amada. O limite vai até onde você coloca. Aprenda a dizer não. Se valorize, se ame. Veja a sua essência e corra atrás dos seus sonhos. Oh. Camila, muito obrigado pela sua participação. Embaixo aqui da descrição do vídeo vai estar aqui o Instagram, vai estar também todos os contatos da Camila. Você que quer aí conhecer um pouco mais da história dela, levar a palestra dela, que é maravilhosa para a sua cidade, para a sua empresa, e também conhecer um pouco mais do projeto Abrace a Sua Transformação, tá? Embaixo também vai estar aí também o link do nosso patrocinador, Semotanet, do Grupo InfoHouse, que eu vou entregar para você aqui, que mandou para você um presentinho. Obrigada. Dos 25 anos do grupo Semotanet. Pode abrir? Pode. Ai, desculpa. A Semotanet está presente em Cândido Mota, Palmital e Tarumã. Em Cândido Mota, além da cidade, do município sede, também está nos distritos do Frutal do Campo, do Porto Almeida, São Benedito, dos condomínios, dos bairros rurais. É uma internet de qualidade para você estudar, para você navegar à vontade, se divertir e trabalhar. Fibra ótica, então vale a pena. E indicando, se você já é cliente da Semotanet, se você indicando mais um cliente e ele contratando, você ganha uma mensalidade grátis, tá bom? Obrigado aí ao grupo InfoHouse, a Semotanet, pela parceria nesse episódio. E nós vamos entregar aqui também para você, do Conversa Oportuna. Olha que lindo. Essa taça é para que você comemore todas as suas conquistas. Obrigada. Da sua vida, que ainda virão, para que você comemore a vida independente do que aconteça, porque você é uma guerreira, você é uma pessoa que inspira, você está no lugar certo, porque você fez para estar no lugar certo diante de qualquer adversidade. Obrigada. E que você continue brilhando. Obrigada, tá? David. Foi um prazer estar aqui com você. Leve para Marília, leve para toda a sua família a gratidão e votos para todas as mulheres, de crescimento, de libertação. E mais uma vez eu digo para vocês, mulheres, o dia de vocês é considerado, né, é ali no calendário 8 de março, mas a liberdade de vocês é de janeiro a janeiro. Deus abençoe. Muito obrigado.